Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Klabin, tá? A Klabin foi uma empresa que a gente não acompanhou no trimestre anterior, né? Passou batido aí no segundo tri. Tem muita gente que tem interesse a maior parte pelos motivos errados, né? O pessoal compra aí na diquinha de bilionário e na base do dividend yield. É que assim, sendo bem sincero, não é uma empresa ruim, né? Também não é grande coisa. Então, no longo prazo, a gente vê que ela cresceu, o EBITDA e tal. Eu já fiz vídeos explicando mais sobre o modelo de negócio, né? Hoje o vídeo é mais curto, então é mais o resultado mesmo. E né, quem quiser, tem vídeo no canal aí explicando a Klabin em mais detalhes. Mas ela gera valor no longo prazo, mas é de um jeito meio suado, né? A base de grandes projetos, grandes investimentos, passa uns apertos de endividamento, depois desalavanca, depois lança projeto novo. É assim, não acho ela grande coisa, tá? E qual que é o ponto? A grande parte das pessoas compra sem saber o que está fazendo, né? Esse é o grande problema, tá? Da Klabin. Então, assim, não tem tanto interesse para acompanhar ela. Eu até tinha pensado em fazer o vídeo de domingo, que é mais completo e tal, porque ela tem muito detalhezinho no resultado para explicar direitinho. Mas como vai ser uns resultados interessantes hoje e amanhã, provavelmente vai ter coisa que vai valer mais a pena falar, né? Mas tá aí, Klabin, pra gente acompanhar também. Resultado do terceiro TRI de 2023, tá? Um resultado mais fraco em relação ao ano passado, principalmente por conta de preço, tá? Então aqui tem alguns destaques, o CAPEX está reduzindo também, porque o grande projeto que ela estava tocando lá, Puma 2, já está praticamente concluído. Ainda falta terminar o ramp-up e tal das máquinas, mas né, já foi os grandes desembolsos, então a notícia boa é que a pressão no CAPEX né, deve diminuir, mas por outro lado, o negócio dela, que teve um ano muito forte, 1 ou 2 anos ali em pós-pandemia muito fortes, tá voltando mais ao normal os preços. Então ela chegou a ter 8 bi de EBITDA e tal. Tá descendo para um patamar mais razoável, aparentemente. Não acompanho o preço das commodities né, de celulose, mas é o que dá para entender. Esse FCL Yield aqui é um crime, isso aqui, tá? A gente já chega lá, eu falo um pouquinho. Né, quem quiser ter mais, tem isso melhor explicado em outros vídeos aí do canal. O custo caiu um pouquinho, tá tranquilo. Tá? Sobre proventos, não gosto muito do que a empresa está fazendo. Ela subiu muito o valor dos proventos pagos, ao invés de dar uma desalavancada na dívida. Né? Ela saiu pagando muito dividendo desde o ano passado. Isso aqui não é legal para geração de valor no longo prazo. Então ela sempre tinha, eu sempre falei isso. Ela faz grandes projetos, aí alavanca pra caramba, aí o projeto entra em operação, começa a desalavancar, fica tranquilo. Aí mesma coisa de novo, bum, 7 vezes dívida líquida EBITDA, desalavanca de novo. Bum, outro projeto, desalavanca de novo. Nesse último ciclo ela deu uma sorte grande que deu uma bombada no preço dos produtos, isso aqui ajudou ela a não bater 5, 6, 7 de dívida líquida EBITDA. Só que o que ela faz, ao invés de continuar desalavancando pro verdinho, né, abre a torneira de dividendo e volta a ficar com uma dívida mais alta frente a esse EBITDA daqui, tá? Então, isso também não agradou muito. Aqui dá para ver bem nos destaques, né, o que eu estava falando. Então, em termos de volume de venda, né, levemente abaixo do ano passado, tá? Questão aí pontual, mas a receita caiu 20, né? Isso principalmente por causa de preço, um pouquinho por causa de câmbio também. Né? Então, preços é uma empresa que vende produtos comoditizados, né? Principalmente celulose e papel. Quanto mais especializado o produto, menos comoditizado é o preço. Então, vender celulose, papel, fibra é muito variação. Quando você começa a vender mais embalagem, aí já não é tanto, né? Aí o valor que você agrega no produto mitiga um pouco isso aí. Mas, enfim, então aqui você vê que principalmente ó, a queda onde veio celulose e papel, a embalagem fica mais ou menos flat. Isso é legal, né? Que com essas iniciativas lá do Craftliner e tal, ela dá um pouquinho uma segurada no resultado, mas ainda em essência é muito cíclico. E aí vem né, a desalavancagem operacional em série, né, EBITDA cai 40, lucro cai mais, apesar que o lucro dela, acabei de responder uma pergunta dessa aí recentemente, esquece o lucro, né? O impacto do resultado financeiro é tão grande que, tipo, depreciação alta também, lucro líquido não é uma métrica boa para acompanhar a Klabin. Então. Você vê uma queda de 40% no EBITDA relevante. Bonita essa máquina, hein? Isso é uma máquina, imagino eu. Ó, bem legal. E tem a mensagem do trimestre, passando meio rápido aqui. Selic nem é
tão relevante para eles assim, é mais relevante do ponto de vista da atividade econômica propriamente dita do que o impacto da Selic diretamente na empresa, a maior parte da dívida em moeda estrangeira, né? Então, que tem os volumes, para onde vem, para onde vende, para onde não vende, como é que estão os mercados. A gente viu, né? No geral, preços abaixo, né? Segura um pouquinho. Então, em termos de produção, ela está mais ou menos flat em relação ao ano anterior, né? Ali, o segundo tri que foi meio abaixo, mas né, é mais ou menos provavelmente a capacidade de produção da empresa, né? Considerando imprevistos, manutenções e coisas do tipo. Né? Então é isso, ela está lá produzindo, né? Um determinado volume, que é mais ou menos o que ela produz. Então a receita dela é muito dependente do preço, né, no final das contas. Tá aqui, ó, teve manutenção agora, só ano que vem, as próximas, né, reduz a produção. E o volume de vendas foi aí um pouquinho acima, é isso? Não, um pouquinho abaixo, né, somando tudo. Então, às vezes, descasa um pouquinho o que é produzido do que é vendido. Nada demais aqui também para destacar, lembrando que isso aqui é uma medida em tonelada, tá? Você não é em valor, porque com certeza quanto mais né, apurado é o produto, o valor por tonelada é diferente, né? A embalagem vai valer mais do que vender fibra de celulose, tá? Mas para ter uma noção de volume, né, em termos de peso, tá? Então, sem grandes diferenças aqui, aqui o mix da empresa, então é legal que ela venda, né, embalagem e tal, mas ela ainda vende muito celulose, então isso aqui é importante também, apesar dela ser diversificada, ela tem floresta, que chama, para cultivar madeira e vende lá na frente embalagem, né, que seria um produto acabado. Só que ela não tem esse fluxo completo, ou seja, toda a madeira que ela produz entra e sai lá no final com a embalagem. Ela vai entrando coisa diferente e saindo diferente também, tá? Então ela é verticalizada, entre aspas. Aqui o impacto do câmbio, que foi um pouquinho pior, eu tinha comentado, né? Mas o principal efeito foi de ticket, né? De preço. E aí a gente vê, né? Principalmente celulose, papel caindo bastante e embalagem foi até ok, né? Então no final a receita cai 20%. Né? Aqui o mix, aqui é engraçado inverter, colocar 22, né, a setinha para cá, mas é isso, né? Caiu. Mix mercado interno e externo é mais questão né, da empresa, conseguir gerenciar ali as vendas, tá? Os custos, tem uma notícia boa que o custo diminuiu um pouquinho também, a mesma coisa, 23 um pouco abaixo, o custo por tonelada aqui 22, lembrando que nesse pós-pandemia também teve pressão de muita coisa dos custos, né? Frete, combustível. Acho que tem uma abertura do custo aqui. Tem, né? Então, né? Eles estão aí. Ajuda um pouco esse custo reduzir um pouquinho, né? Energia elétrica, combustível, frete, produto químico, eventualmente, né? Ela tem uma estrutura de custo um pouco diferente, né? Quem viu o vídeo da VEG ontem, né? Empresa industrial, assim, geralmente é 70, 80% é matéria-prima, que é um pouquinho diferente. Como ela tem esse perfil um pouco mais verticalizado, né? Ativo biológico, eu já falei em várias oportunidades aqui, que para mim mais atrapalha do que ajuda qualquer interpretação de resultado, tanto que a empresa, no EBIT daquela reporta ajustada, ela já desconta isso aqui, né? Então, não precisa se preocupar no caso da Klabin, né? Você acompanha aqui pelo EBITDA ajustado, né? Sem não, na verdade nem deu diferença de não é recorrente ou não. Né? Você já olha aqui que já tira né, toda essa questão dos ativos biológicos. Então o EBITDA caiu 40%, que a gente comentou, né? Empresa nesse patamar aí, 1,3 bi de EBITDA no trimestre, vai projetar né, pouco abaixo de 6 bi no ano, né? Parece que é a realidade dela hoje com esses preços, ok? Mais alguma coisa aqui para comentar? Acho que não. Tá, o endividamento, o que aconteceu? Não é que ele aumentou, ele está mais ou menos igual o endividamento né, nos últimos trimestres. Mas como o EBITDA caiu bem, aí você calculando dívida líquida e EBITDA sobe, tá? Então isso para mim incomoda um pouco, porque a empresa, né, eu expliquei lá no começo, geralmente faz esses ciclos, alavanca, desalavanca, né? Se tá tudo controlado, beleza. Só que nesse último ela esqueceu de desalavancar e começou a pagar dividendo, né? Talvez para atrair atenção de investidor, né? Isso não tem cara de que está alinhado com os interesses de geração de valor de longo prazo, né? Mas enfim, também não está aumentando a dívida a maior parte é em dólar, né? A gente já comentou.
Que mais, né? Tem a dívida em real menor, dá 28 bi, mais 7 em caixa. O caixa dela tá mais em reais. Uns 20 bi de dívida, mais ou menos, tá? O resultado financeiro dela é caótico, tá? Enfim, principalmente por conta dessa dívida ser boa parte de moeda estrangeira. Aí tem variação da dívida, aí tem um hedge accounting, que eu pulei lá rapidão, aí tem swap no meio. Então, assim, né? Hoje não dá tempo de explicar tudo isso, vejam uns outros vídeos aí. O resultado financeiro é muito atípico, vem negativo, vem positivo no trimestre. É por isso que o lucro líquido dela não representa muita coisa, né? Ela nem coloca aqui um tópico de lucro líquido no release, né? Porque o lucro líquido dela é meio não ajuda muito, né? Se você for ver trimestre a trimestre o lucro líquido da Clabin, é loucura, 200 milhões, é 1,2 bi, é 2 bi, é 700 milhões, às vezes dá até prejuízo, né? Fica bem bagunçado, então acompanha pelo EBITDA, de preferência lá o ajustado, sem não recorrente, que é melhor. Mas é claro, né, você tem que ter uma noção que não está contando o resultado financeiro ali ainda, né? Então, pega leve. Esse para mim é um grande erro do resultado da Clabin, tá? Não é erro, porque não está errado, eles estão reportando de uma maneira que eu acho que induz ao erro do investidor, que é o quê? Que é no CAPEX, né, desconsiderar ou ajustar o CAPEX ou somar de novo o desembolso nesses novos projetos, geralmente projetos grandes, às vezes nem tão grandes assim. Então por que para mim está errado? Porque a empresa está sempre fazendo isso aqui. Né? Sempre ela tem investimento em projeto especial, em expansão, em coisas do tipo. Então tudo bem, CAPEX de manutenção, que seria o CAPEX para manter os negócios rodando, ok você discriminar, separar, mas aí vocês vão ver que aquele fluxo de caixa livre yield lá, os caras tiram esse valor, aí tá errado, velho. Esse valor que a empresa gasta. Né? Tudo bem que é para expansão, mas é que ela tá gastando, não dá para você chegar e falar que é geração de caixa. Né? Não é esse o conceito, você está deturpando o conceito. E, na minha opinião, isso aqui induz ao erro do, né, analista, investidor. Então, eu não gosto dessa visão. Eu gosto de olhar o capex cheio dela. Que, por falar nisso, ele já deu uma reduzida, né? Está reduzindo bem, né, no ápice do ano passado. E a empresa investiu muito no projeto lá para terminar a Puma. Agora está praticamente concluído, deve ter um capex bem menor. Tá? Então vamos ver se sobra mais caixa para finalmente desalavancar, né, essa dívida aí e diminuir um pouquinho o risco da empresa, né? Mesmo com ela pagando mais dividendo. Então, para mim, isso aqui, aqui tem a, né, progressão de capex de Puma, beleza? Quase terminado. Isso aqui, para mim, pelo amor de Deus, né? Pra mim é um absurdo a empresa reportar desse jeito aqui. Né? Dar esse fluxo de caixa livre e yield ajustado. Tá ajustando coisas que não deveria, né? Mais explicação nos outros vídeos que tem no canal. Então, assim, por isso que eu falo, aí calculo o ROI aqui em cima disso aí também. Ele vai uma, né, sequência de coisas erradas. Então, já encaminhando aqui para encerrar, né? Que vai ter os detalhes das unidades de negócio, tal, mercado, enfim. Cara, a Klabin não é uma empresa para quem está começando, tá? Com certeza. Tem muita coisa, muitos conceitos que você precisa saber para analisar a empresa, os ativos biológicos, essa variação no resultado financeiro, essa relação CAPEX, depreciação, como é, saber diferenciar essa CAPEX, manutenção, expansão e tal, essa irregularidade dos resultados, tá? Essa questão de endividamento, são conceitos que quem está começando não domina. Tá? Então não é empresa para quem está começando. Só para quem está começando errado, que compra por causa de dividend yield, de dica. Mas aí quem está errado, felizmente eu não posso ajudar. Tá? E quem já é experiente, que já tem essa compreensão melhor, que domina vários desses conceitos, cara, vai usar o teu conhecimento para coisa mais interessante, é a minha opinião. É uma empresa ruim? Não. Eu também não acho nada demais, até nem tinha dado nota. Não dá para dizer que é uma empresa boa, mas eu acho que tem coisas, tem opções bem melhores no mercado, com menos risco de execução, né, com governanças que você vê que estão mais alinhadas com a geração de valor, né? Ruim não é, mas tem coisa melhor, enfim. Né, como sempre, a gente tem que focar em investir em coisa boa, tá? O grande problema não é esse. O grande problema é o pessoal que não sabe o que está fazendo, tá? Que compra por causa de dividendo, que compra baseado em dica de A, B, C e D. Essa galera, infelizmente, só vai piorar, só vai dar errado, né? Independente dos resultados da empresa. Então, trimestre com resultados abaixo do ano passado. Eu ia colocar um pouco abaixo, mas não foi um pouco, não, foi bastante. Abaixo do ano anterior, né? Devido à redução
os preços dos produtos e mais, né? Redução nos custos ajudou a segurar o resultado, né? Diminuição expressiva do CAPEX após. Não está concluído, né, o projeto do Uma 2, né? Não dá para colocar conclusão aqui, vou colocar após o projeto Uma 2 se aproximar do seu final. Acho que dá para ficar assim. Que mais, né? O que é ruim, né? Contudo, a empresa, ao invés de usar o caixa, a maior sobra de caixa para desalavancar, preferiu aumentar os dividendos. Isso para mim é um grande negativo, né? Então, o endividamento aumentou proporcionalmente, né? Porque na verdade foi o EBITDA que caiu, mantendo um certo risco na empresa. Mais ou menos esse o resuminho nosso, né? Então a Klabin praticamente encerrou o seu último grande projeto, né? Sem estar absurdamente, porque a dívida é alta, mas não é absurda, né? Absurdamente endividada, mas está sofrendo com a queda no preço dos seus produtos, né? Muito importante acompanhar a dinâmica. Isso faz muita diferença, tá? Por isso que eu falei, não é empresa para quem está começando. De caixa em relação aos dividendos, endividamento e eventuais novos grandes investimentos da empresa. É isso, tá? A mensagem é essa, né? Tipo, acabei não fazendo o vídeo mais completo dela no domingo, que teria bastante coisa para falar em detalhe. Cara, mas não adianta, porque a grande maioria compra por causa dos dividendos, por causa de indicação X, Y, Z. Então, essa é a mensagem, pessoal. Só saiba o que vocês estão fazendo, só compre coisa que vocês entendam, que vocês entendem porque estão investindo. Né? Ainda dá tempo de sair aí dessa espiral negativa que se vocês continuarem, vocês não vão evoluir nunca, né? Só vão, né, amargar aí decepções no futuro. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo da Klabin. Tá? Vamos ver o que sai de resultado interessante hoje, tá? Pra fazer o vídeo de amanhã e de domingo, mas com certeza vai ter alguma coisa legal. Valeu, pessoal. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.